Olá, estamos no ar aqui. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Gotas de Fidelidade Podcast. A paz de Cristo e o amor de Maria a todos os nossos fiéis ouvintes. Eu sou Abílio Gonçalves, da Escola de Fidelidade, e é com grande alegria que nós iniciamos mais um episódio desse nosso podcast. E hoje nós falaremos sobre um tema que toca diretamente o coração da nossa missão, que é a vocação catequética. Esse mês de agosto, como a gente já introduziu lá no início, é todo voltado à vocação, o eco do amor de Deus em nós. E nesse episódio 158, intitulado Catequese, Formando Discípulos de Cristo, vamos mergulhar nessa vocação daquele que, pela graça de Deus, tem a responsabilidade de formar os discípulos de Cristo. Olha o que nos diz, né, Jesus, né? Quando pensamos em catequese, é impossível não lembrar das palavras que Jesus nos diz no Evangelho de Mateus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Lá em São Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Essa é a missão, né, o alicerce da missão, na realidade, né, do trabalho de todo catequista que se dedica a formar os discípulos, mas não apenas só no conhecimento, com os livros e com a doutrina, mas também no amor a Cristo. E essa missão não é algo pequeno ou que é passageiro, mas sim uma vocação, um chamado divino que ecoa no coração daqueles que são escolhidos para transmitir a fé. Já no Catecismo, no parágrafo 905, ele vai nos dizer que o leigo também é chamado, né, em virtude do seu batismo, a ser testemunha de Cristo no coração das comunidades humanas. Então, a catequese, ela é, portanto, uma forma de testemunho viva e contínua, uma resposta deste amor daquele que nos chamou. Ele que nos chama primeiro, né? Como disse São João Paulo II, a fé se fortalece quando é compartilhada. E quem melhor para compartilhar a fé do que aquele que vive diariamente na catequese? Nós temos um exemplo, né, de um grande santo que nos inspira nessa missão catequética. É São Carlos Borromeu, ele que é considerado padroeiro dos catequistas. Ele foi um dos maiores reformadores da igreja no século XVI e tinha uma visão clara da catequese como um instrumento essencial para a renovação da fé. Para São Carlos, o catequista, ele não era só um instrutor, como um professor, mas sim um formador de almas, alguém que transmite o evangelho com a própria vida. E ele dizia assim, que ao educar, você faz mais do que ensinar, você forma vidas que refletem a glória de Deus. Então é essa mesma visão que hoje desejamos vivenciar no nosso podcast. Formar discípulos, evangelizar, criar uma comunidade que vai refletir a luz de Cristo. Então, ao longo desse episódio, eu convido que você, nosso querido, fiel ouvinte, a refletir a importância da catequese na sua vida e na vida da igreja. Ali na sua paróquia, na sua comunidade, aonde você vivencia a sua fé. Nós todos somos chamados a ser discípulos e missionários. E o trabalho do catequista é fundamental para que essa missão seja cumprida. Lembramos que para ser qualquer coisa, mas qualquer coisa na igreja, você passa primeiro por um catequista. Você vai para uma pastoral, você vai servir o altar, você vai participar da Santa Missa, você vai entrar na vida de fé, você passa primeiro pelo catequista. Então, esse episódio seja mais uma gota de fidelidade, uma semente plantada em cada coração que escuta e o que o Senhor nos conceda a graça de sermos fiéis à nossa vocação, seja qual for. Porque, como diz o catecismo, a vocação é uma resposta ao amor de Deus. Lá no primeiro parágrafo. Então, que Deus nos abençoe e fortaleça cada um nas suas missões. Então, eu vou chamar agora o nosso querido apresentador, Vitor. Boa noite. Salve!
Tudo bem? Boa noite, a paz de Cristo. Tudo muito bom, meu filho. E Tá aí? Weekend. Eu tava com saudade disso aqui, passei umas 2 semaninhas ausente, já tô... Verdade, É deu isso uma aí. pausa longa, né? Ficou aqui um Pois tempinho é, meu irmão. fora. Muito Mas tá trabalho, certo. muita coisa, mas graças a Deus Eu estamos vou aqui. deixar você aqui, vou estar aqui nos bastidores. Qualquer coisa, só dá o grito que nós voltamos aqui. É isso aí, valeu. Muito bem, meus amigos, boa noite. A paz de Cristo a todos, mais uma vez, né? Queria já deixar aqui o meu seja bem-vindo aqui a Fabiana, a Camila, minha esposa, o Padre Wesley, que sempre está presente. Sua bênção, Padre Wesley. E vamos juntos em mais uma jornada dessa, né? Antes da gente começar, vamos fazer aqui o nosso merchan, né? Se você quer saber mais sobre a nossa comunidade, nos acompanhe nas nossas redes sociais, né? Fidelidade.da Cruz. Lá tem tudo sobre as nossas atividades, tudo que nós fazemos durante a semana e muitas outras informações. E fique com a gente nesse episódio, interaja pelo chat, né? E vamos juntos fazer um episódio maravilhoso, né? E queria convidar, aproveitar, né, para saudar a todos aqueles que são missionários. Nós estamos encerrando esse mês das missões com muita alegria para falar sobre aquilo que é o mais importante, né, sobre o pilar de que faz a gente caminhar, né? E vale a pena ressaltar que, como eu partilhava com os meus irmãos de comunidade na última formação, que a catequese, né, a formação em si, ela não é uma aula, né, não é um professor falando para um aluno, né? São cristãos promovendo entre si um encontro, né, que é o encontro da miséria com a misericórdia. Então, que a gente nesse episódio consiga ter mais esse encontro, consiga fazer isso de maneira belíssima e consiga absorver grandes ensinamentos para o nosso dia a dia. Então, gostaria aqui, sem mais delongas, de convidar o João Mateus para estar junto conosco, para a gente poder conversar mais sobre esse assunto. Seja bem-vindo, João Mateus. Caríssimo, boa noite. Boa noite a toda a comunidade, boa noite a todos os irmãos e irmãs que apreciam essa gota de fidelidade. É a primeira vez que eu acesso gota de fidelidade, viu? Então, Pois é, a partir de vai lá no agora, nosso eu vou tentar histórico. acompanhar um pouquinho para ver o trabalho de vocês aí. E fico muito grato a Deus, em especial, por ter sido convidado para partilhar com vocês a graça de ser catequista, né? Esse ministério nosso que é um presente de Deus. Nós costumamos a dizer, como catequistas, que nós recebemos essa graça onde nós vamos nos santificar através dos nossos catequizandos e eles começam a sua santificação através do ensinamento de Deus via cada um de nós, né? Amém, amém. Bom, o que eu posso dizer, né, que assim como o Abílio, voz de catequista você tem, viu? Parabéns. Ah, tá. Excelente, excelente. Tentar me descontrair um pouquinho aqui. Maravilha, ó. Fica tranquilo, é igual eu te falei no início. Aqui vai ser um bate-papo descontraído, alegre, né? E vamos falar sobre vivência de fé, vamos falar sobre a alegria de servir, que é isso que nos move, né? Que é isso que nos faz ser mais juntos. E saudar aqui também a Isabela, que está junto conosco. Papito, sua bênção. Nosso fundador também está aqui hoje, prestigiando. Vai ser um bate-papo bacana. Gente, interage aí no chat, mande suas perguntas e vamos fazer esse podcast. Bom, para a gente iniciar, meu irmão, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Eu queria que você se apresentasse, falasse sobre o início da sua caminhada, se introduza aí, fale para nós um pouco da sua trajetória e da sua jornada, por favor. Tá bom, vou começando já pedindo desculpa, porque às vezes eu me emociono muito com esse ministério, viu? E aí, se eu chorar aqui, vocês não ligam, não. Porque é a gente chora junto. o amor que é tão grande que me sinto muito pequeno, né, diante desse chamado de Deus que é tão importante. Eu sou João Mateus, eu sou catequista aqui na comunidade Bom Jesus dos Aflitos, agora Arniqueiras, né? Eu dou catequese de adulto na comunidade Nossa Senhora do Amparo, que é uma capela aqui da nossa paróquia. Sou casado, tenho 3 filhos, né? Sou muito feliz desse meu ministério.
Meu chamado para esse ministério. Eu sempre fui cristão, católico, apostólico romano. Nasci numa família católica, pela graça de Deus. Já dentro do ventre da minha mãe, eu já comungava, né? Jesus Eucarístico. Olha que bênção, que graça que eu já recebi na minha vida, nascer numa família católica, né? E a minha caminhada foi caminhada de vicentino. Minha família era vicentina. Aprendi a ser caridoso com a família vicentina. E quando tive uns 14 anos, eu comecei a ser, depois das minhas catequeses, né, depois do período que eu tive catequese, tive instrução na fé, eu comecei a caminhar na igreja. Eu fui coordenador de grupos de jovens muitos anos. Com 14 anos, eu já era coordenador do grupo de jovens da minha comunidade. Olha que responsabilidade, né? E passando o tempo de coordenador de catequese, que a gente vai crescendo e a gente vai descobrindo onde Deus nos quer, né? Depois desse período de juventude, e eu via a catequese da nossa comunidade com poucos catequistas, pouquíssimos, eram 2. Eu falei assim, Senhor, eu vou para esse ministério. Eu acredito que é onde o Senhor quer me encaixar, né? E isso é um chamado há 34 anos, né? Há 34 anos eu sou catequista na minha comunidade. E Deus me chamou e eu fui dar catequese. Nesses 34 anos, eu sou bacharel em teologia, formado pelo Curso Superior de Teologia da Arquidiocese de Brasília. É a FATEL antiga, né? Mas por causa da catequese. Porque a experiência com Jesus, ela tem que trazer essa alegria para nós, né? A alegria de discípulo missionário. A gente vai conhecendo Jesus, a gente vai fazendo uma experiência de amor com Ele, e essa experiência de amor tem que nos levar a partilhar e a fazer com que o outro sinta essa alegria de servir a Jesus, de conhecê-lo, de amá-lo, né? E de ser fiel a Ele. E nesse período, o Abílio mesmo, né, é da comunidade, mas a Juscelia, nós nos conhecemos sendo catequista aqui na nossa comunidade. Então, é um ministério muito lindo. E ontem eu recebi a graça, né, de receber da igreja o ministério de catequista. Foram 96 catequistas da nossa arquidiocese, que depois de uma formação de 3 meses, receberam a graça desse ministério, o reconhecimento da igreja, do nosso serviço, né, da nossa dedicação a esse ID que você acabou de falar aí, né? Nossa resposta a esse ID. Então, é um pouco da minha história dentro da catequese. E amar o irmão, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao irmão faz com que a gente esteja todos os dias buscando mais conhecer a Deus, viver esse Deus. Como você falou aí, catequista, e o Abílio também, catequista não é um professor, né? Catequista é aquele que faz ecoar essa palavra, ele recebeu essa palavra, ele foi inserido na fé, ele conheceu a Deus, né? E esse conhecimento de Deus, através da sua igreja, faz a gente ecoar, né? Ecoar não é a gente inventar, né? Mas a gente fazer com que aquela voz, né? Aquele anúncio, aquele evangelho que nós recebemos, ele saia do mesmo jeito que nós recebemos, né? E atinja Perfeito. o nosso próximo. É um pouquinho da minha história. Perfeito. Essa parte aí eu acho fundamental, esse lance do... Você não vai incrementar, você não vai inventar a roda, você vai pegar o que você recebeu e você vai transmitir o que você recebeu exatamente do jeito que você recebeu, porque não precisa fazer mais nada. É só repassar. É só repassar. Meu amigo, é isso aqui, ó. Tá prontinho. São mais de 2.000 anos de tradição. Receba aqui nas suas mãos, dê sequência. Exatamente. Bem usado, viu? Olha aí, ó. Eu tô bem vendo. usado. Eu tô vendo. Eu queria aproveitar essa sua deixa. E só fazendo um adendo, eu também comecei nos Vicentinos, né? Eu também comecei nos Vicentinos, lá fui confrade lá na nossa paróquia também, minha paróquia de origem,
E assim, fui vicentino durante alguns anos, em uma época que jovem nem ia para o Vicentino. Né? Olha que coisa louca, né? Eu chegava lá, era um monte de velhinha, um monte de senhor e eu. E assim, foi muito legal essa jornada, porque realmente é um ensino muito profundo sobre a caridade, né? Você visitar pessoas em estado de vulnerabilidade e levar não só comida, mas levar a Deus, né? Porque é isso que faz a diferença, né? Não é uma mera caridade, né? É realmente um braço do Ministério Social da Igreja atuando na vida das pessoas. Isso é muito legal, muito bonito. É isso mesmo. É bonito, né? Eu vivi um pedaço da minha juventude dentro dos vicentinos. E nos vicentinos, não sei se você já participou da Jornada Vicentina. Sim. Né? A Jornada Vicentina tem muito jovem. A gente vai para Paracatu. Pois é. A gente vai... É um movimento muito bacana. Eu tive a oportunidade de participar e de servir. É muito bom. Por viver tudo isso, sabe? Deus tem me dado a graça de, no decorrer da minha história, eu ter vivido essa alegria do Evangelho. Né? Pois é. E assim, né? Outra coisa que eu partilhava também é que quando a gente entra, a gente não é uma folha em branco em que Deus começa a escrever, né? Deus pega a nossa história e a partir da nossa história, né, dos nossos aprendizados, a gente consegue contribuir na vida de outras pessoas, né? Consegue catequizar as outras pessoas através também da nossa história, do que Deus atuou dentro da nossa história. Isso é muito bonito, é muito, muito profundo, né? Isso. E eu queria aproveitar essa sua deixa sobre o Ministério Catequético, né? Que foi a instituição do Ministério Catequético, né? Foi a primeira turma, né? Instituída no Ministério Catequético. E eu tenho um grande amigo, o Cláudio, que fez essa formação também, e ele partilhou conosco que foi uma formação densa, né, com bastante aprendizado, e que, inclusive, no final vocês tiveram que apresentar meio que um TCC, né, uma tese, uma coisa assim, e eu queria que você falasse para a gente sobre como que foi essa jornada, como que foi esse aprendizado, como que foi toda essa formação, e para você, principalmente, no que isso contribuiu para você como catequista. Olha, como eu te disse, eu já sou catequista há 34 anos, né? E a gente... o Ministério de Catequista na nossa arquidiocese, como ela não tem condições de levar todos os catequistas para fazer um curso, uma formação, ela propôs, né, para que cada paróquia enviasse um representante da catequese para o ministério, para essa primeira turma de ministério. E aí nós, 96 catequistas já experientes, que você tinha que ter no mínimo 5 anos de catequese para poder pertencer a esse grupo, né? Fomos para a arquidiocese, e lá na Cúria, no auditório da Cúria, nós tivemos várias instruções, de 15 dias nós tínhamos formação. Né? E uma formação era presencial e outra formação virtual. Nós tivemos um retiro para assumir esse ministério. Nós tivemos uma formação, a última formação que foi na sexta-feira agora, foi com Dom Paulo, né, o nosso cardeal, e nós aprendemos muita coisa, porque a vida do catequista é uma vida de grande aprendizado. E hoje, em especial, o catequista tem que voltar a aprender. Todos os catequistas têm que voltar a aprender. Por quê? Porque nós, durante muitos anos, nós tivemos uma catequese de perguntas e respostas. Né? Para a época, era suficiente, porque o Espírito Santo sabe o que é que faz na igreja. Né? Mas os tempos de hoje pedem com que a gente retome a catequese de iniciação à vida cristã dos primeiros cristãos. Então, no curso de formação, apesar de na nossa comunidade a gente já ter 10 anos de IVC, então, mas a gente aprimorou o conhecimento da iniciação à vida cristã, porque é um método de catequese dos primeiros cristãos que foi abandonado durante o percurso da igreja, mas que ele precisa ser retomado agora. Né? E fizemos essa formação, e nessa formação a gente teve mais instrução sobre iniciação à vida cristã. Nós tivemos encontros sobre a moral da igreja,
sobre o que é a igreja, né? E foi muito proveitoso para cada um de nós, viu? Foi muito enriquecedor. A gente, às vezes, está na igreja há muito tempo e está estudando há muito tempo, a gente tem a tentação de achar que já é o suficiente, né? Mas a gente precisa olhar para nós e reconhecermos a condição indigna que nós temos, né, de pecador, e que a gente precisa estar sempre a caminho, se convertendo todos os dias. Então, essa formação dá esse sentido para nós. Olha, você é catequista, e de quem você é catequista, né? E que o catequista precisa ser um vivenciador da fé. Porque na iniciação à vida cristã, a gente parte da nossa vida, da nossa experiência com Jesus. É a nossa vida é que vai dizer um pouco de quem é esse Jesus, no anúncio do querigma, sabe? Então, esse período foi para que a gente reconhecesse quem nós somos, né? De quem nós somos anunciadores, que Jesus é o centro da catequese, né? Que a Eucaristia é o nosso alimento maior, que o catequista vive 2 sacramentos, né? O catequista vive da igreja. Ele é para a igreja, mas ele vive da igreja. Né? Então, foi grandioso, né, esse momento de formação nosso, em todos esses aspectos que eu acabei de falar. Perfeito, perfeito. E, nossa, eu tava vendo, né, a homilia, né, do dia, né, da celebração de vocês, né? Nossa, e Certo. muito bonito, né, tudo que o bispo falava, né? Ele falava sobre não murmurar, né? Que a murmuração é a incapacidade de você perceber o projeto de Deus, né? Isso é muito Sim. bonito, um negócio muito, muito vivo mesmo, né? Porque justamente eu penso, né? As pessoas que são mais experientes poderiam estar, por que eu estou fazendo isso? Por que tem que fazer isso de novo? Né? Por que só não vai lá e pronto? A gente já sabe demais. E realmente, para a realidade que nós estamos vivendo, essa atualização se faz muito necessária, porque o mundo tem se atualizado a cada dia, né? O mundo Sim. tem se atualizado e se especializado em roubar a atenção, né? E roubar até através da atenção o coração da juventude, né? Como que você tem percebido isso no seu dia a dia de catequista, né? E como que essa formação te fez olhar com outros olhos a partir daí? Olha, a sociedade de hoje, ela vive de uma forma muito diferente da sociedade em que eu fui criado, em que eu fui evangelizado, né? É uma cultura do imediatismo, é uma cultura de tudo muito rápido, tudo muito acelerado. E a gente, como catequista, com a iniciação à vida cristã, é um processo de 2 anos e meio, no mínimo, né? Para formação e para inserir o catecúmeno na vida da igreja, né? Então, e isso é um desafio muito grande, porque para uma sociedade que hoje vive do imediatismo, você quer tudo muito rápido. Você quer um curso de catequese, porque hoje se chega na igreja dessa forma. Olha, eu dou catequese para adulto, né? Eu falo muito de adulto. O adulto chega, por quê? Porque, eu preciso batizar. Eu preciso desse sacramento. Então, ele precisava do sacramento ontem, né? Ele precisa desse curso para ontem. E para eles, a catequese é um curso, e não é. A catequese é uma vivência, né? Você vai aprendendo sobre quem é Jesus e você vai fazendo uma experiência com ele, né? E então essa sociedade e tudo muito instantâneo, Deus não faz muita diferença na vida deles, sabe? Enquanto eles não o conhecem verdadeiramente. Porque eliminar Deus, que é o que querem fazer agora, é justamente deixar de se comprometer com a moral cristã, né? Tão atacada hoje em dia a moral cristã. Então, o catequista precisa trabalhar isso na vida do catequizando que chega, mostrar esse Jesus e quão bom e quão belo é
viver com esse Jesus, né? E aí a gente parte da nossa experiência de jovem lá atrás, para tentar contagiar ele no dia de hoje, mas com alegria, né? Quando eu falo da minha juventude para os meus catequizandos, eles olham e falam assim, nossa, foi assim, né? Porque eu vivi uma alegria, vivi e vivo a alegria do Evangelho. Então, minha vida não tem uma vida assim, dizer assim, olha, antes disso eu era assim. Não, como eu disse no início aqui do podcast, eu já nasci comungando, né? No ventre da minha mãe, eu já nasci. Cara, isso é excelente, meu Deus. Excelente, né? excelente. Já nasci católico. Então, a maior graça que eu já tive na minha vida quando eu nasci foi ser católico, nascer de uma mãe católica, que comungava todos os dias que ela conseguia ir à Santa Missa, porque na comunidade onde a gente morava não tinha missa todos os dias, né? Tinha missa uma vez por mês, mas ela estava lá e comungando, e eu recebendo a Eucaristia. Olha só. E quando eu digo isso a eles, eles vão descobrindo que também muitos deles que nasceram em família católica e abandonaram a fé, também tiveram essa experiência lá atrás, mesmo não percebendo, sabe? E aí, o catequista é esse que faz plasmar Jesus na vida do outro. Quer dizer, a gente destrói e não reconstrói, porque a gente constrói novamente, né? Então, é muito bacana ser catequista. E nos tempos de hoje é mais desafiador ainda do que a minha catequista, que tinha o catecismo, que me mostrava ele e falava, o Pai é Deus? Eu dizia, sim, o Pai é Deus. O Filho é Deus? Sim, o Filho é Deus. Né? Então, era catequese de perguntas e respostas. Hoje, e como o catequista está inserido na vida da comunidade, os catequizandos me conhecem na minha comunidade. Então, eles precisam olhar em mim e ver a imagem e o odor de Cristo. Olha que responsabilidade. Olha que amor que eu tenho que tratar a minha vida, que eu tenho que tratar a minha esposa, que eu tenho que tratar os meus filhos, que eu tenho que tratar os irmãos da igreja, né? Para que esse Cristo transmitido verbalmente, ele possa ser visível, ele possa ser experienciado, né? Perfeito. Queria aproveitar aqui para deixar um salve aqui para o Cláudio Guedes, que era esse amigo que eu estava te falando, que fez essa formação junto contigo, que esteve lá junto com você. Boa noite, meu amigo. Queremos você aqui também, viu? Nesse podcast. Pode não, rapaz. Opa, A Isabela deu uma contribuição aqui, falando que, infelizmente, o que permeia é o imediatismo e a superficialidade, né? E eu acho que no seu caso, inclusive, vale um adendo, né? Porque como você faz a catequese de adultos e existe essa urgência e emergência em receber o sacramento, é como se ficasse uma coisa muito utilitarista, né? E eu tenho uma amiga que ela era evangélica e ela namorava um rapaz católico e o ponto alto para poder continuar foi que eles iam casar na igreja católica. E como ela era uma evangélica que já não frequentava tantos cultos, já não tinha uma doutrina já assim inserida, enraigada, ela começou a frequentar a missa, a partir da missa começou a frequentar a catequese, e ela hoje é plenamente convertida porque ela teve uma catequese muito sólida. Então, assim, é a prova da eficácia da catequese. Outro exemplo também que eu posso dar é um exemplo de dentro de casa, né? A formação da minha filha, a parte catequética, quem fez foi eu, em casa, destrinchando os assuntos, pelas vivências que ela tinha na nossa comunidade também, sempre vendo a gente rezar. E desde os 5 anos ela sempre falava, pai, eu quero comungar, pai, eu quero comungar, eu preciso, eu quero. Isso foi crescendo. Hoje ela tem 9 anos, tem umas 2 ou 3 semanas que ela fez a primeira comunhão lá na nossa comunidade. E você vê esse amor justamente brotando, não das perguntas e respostas, mas da vivência de fato. Foi a vivência em comunidade, juntamente com a instrução, com tudo aquilo que pode ser dito, que fez com que ela se apaixonasse mesmo, de fato. Né? Então, assim,
acredito que para você deve ser um desafio, né? Você tirar do utilitarismo e mostrar para eles, não, gente, isso aqui, o sagrado é sagrado. O que você precisa aqui, e fazer esse resgate também, olha, desde o ventre da sua mãe você comungava. Onde foi na sua jornada que você deixou de ter essa intimidade com Deus? Eu acho muito bonito isso, sabe? Realmente um resgate da história da pessoa. É bonito demais. Isso mesmo. No Iniciação à Vida Cristã, a gente parte da nossa vida, né? Da nossa experiência, como eu disse aí, e a gente pega a experiência deles, né? E tenta fazer assim encontro com Jesus, né? Se ele ainda não teve esse encontro, que esse encontro aconteça na vida dele. Hoje, a gente, nas catequeses passadas, a gente sempre fazia a formação inteira, depois, no final, a gente fazia um retiro. Já a Iniciação à Vida Cristã nos permite ir fazendo retiros durante o período de catequese, para que esse encontro com Jesus, esse silêncio que a gente precisa ter para ouvir a palavra de Deus, né, esse momento que a gente precisa tirar da nossa vida para poder ouvir a Cristo, né, para poder ter esse encontro com ele aconteça. E a experiência com Cristo vem muito desse silêncio que o mundo não quer fazer, né? O mundo não quer fazer. É verdade. Você falou aí da pessoa que era protestante, evangélica, e veio para a Igreja Católica. Hoje, pela graça de Deus, né, nós estamos vendo o inverso. Antes nós víamos só católicos indo para o protestantismo, né? Católicos que não entenderam o que é a fé, né? Porque quando a gente comunga Jesus Cristo na Santa Missa, com a espiritualidade de filhos e filhas de Deus, né? Participando da paixão, morte, ressurreição de Cristo, e comungando da palavra, junto com os irmãos, o contexto comunitário, a gente jamais deixa de viver na Igreja Católica, né? Porque tudo aqui é presença real, nada aqui é figurado, nada aqui é frágil, tudo aqui tem consistência, né? E hoje os irmãozinhos que eram protestantes, e tem muito na catequese de adulto, viu? E quando eles vêm para cá, eles descobrem quem é Jesus, eles descobrem a igreja primitiva, que é a igreja atual, é a mesma, né? Aí eles se encantam, como eu, como você, como a Bíblia lá, né? Se encantou com essa igreja, né? E aí não tem jeito de sair dela, não. Aí a gente é aqui mesmo e aqui a gente vai se fortalecendo, né? E amando a Jesus. E Eu acho muito bonito isso. Hoje a informação e o acesso que nós temos aos escritos antigos da igreja, né? São Cirilo, e lá vai por aí, a gente vai fortalecendo a nossa fé, vai dando motivação para ela, vai dando uma base sólida, uma base sólida para a nossa fé. Porque hoje, diferente de algum tempo atrás, que se vivia a igreja muito no sentimentalismo, hoje o intelectual das pessoas procura conhecer a Jesus. E, como diz o catecismo, nós somos capazes de conhecer a Deus através do nosso intelecto também, né? Então, como a sociedade de hoje quer muita matéria, quer pegar, quer entender, então, os estudos, os livros, os escritos antigos que estão muito disponíveis hoje, em especial na internet, dá para nós a condição da gente pesquisar, sabe? É isso que está tirando os protestantes de lá e trazendo eles para cá. Né? Então, é muito bacana esse trajeto, sabe? Esse retorno. Eu tenho alguns irmãos que são protestantes, mas eu ouvi uma pregação que diz assim, que nós não vamos ser capazes de converter os nossos, né? Mas que Deus, nós vamos orar a Deus para que Deus envie alguém lá nos nossos para convertê-los. Né? Então, é isso que nós pedimos a Deus, que eles encontrem a Deus, que um catequista bom passe pela história deles. Né? O padre Krishna Shankar, ele fala muito sobre isso. Ele fala que, em vez da gente falar de Deus para a pessoa, o que pode fazer com que ela gere uma revolta, a gente fala da pessoa para Deus.
Ó, Senhor, toma conta daquele fulaninho ali, e aí, Isso, contra esse isso. tipo de oração, não tem como evitar, meu amigo. Não tem Não como tem. evitar. É o laço armado, já era, acabou. Você começa a falar, incomoda, Senhor, incomoda aquela pessoa ao ponto dela não ter outro lugar a não ser voltar para ti. É exatamente isso. Isso mesmo. Muito E bom. dentro da catequese, uma coisa que primordial, eu gostei, assim, na hora que você falou que você deu catequese para sua filha, eu já fiquei preocupado. Aí depois, quando você me disse, assim, que ela estava inserida na comunidade cristã durante o processo de catequese, aí eu me alegrei. Porque hoje nós temos um problema sério na catequese, nas catequeses escolares. Por quê? Porque a catequese tem que formar comunidade também. Se você faz apenas um estudo da palavra e não tem uma vivência comunitária, como é que nós temos uma convivência comunitária? Inseridos na comunidade onde Deus nos colocou. Né? Eu, por exemplo, eu morava em um endereço diferente. Eu morava na QS8, que pertence à Matriz, onde todos os domingos eu tenho que ir à Matriz. E aí eu mudei para a QS11, onde nós temos uma capela, a Capela Nossa Senhora do Amparo. Então, eu transferi o meu serviço da minha comunidade, mesmo sendo a minha paróquia, né? Eu transferi o meu serviço para a minha capela, que é onde fica a minha a turma onde eu estou inserido, onde é a minha comunidade, onde os meus vizinhos frequentam, né? Para que eles possam conhecer o catequista ali, eles possam ver a vida do catequista, para que eles possam se espelhar, né? São Paulo vai dizer, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a gente precisa ser esse imitador, para que o outro veja na vida do catequista, em especial o catequista, viu? O catequista tem que mostrar com a vida, com tudo aquilo que ele vive, esse Jesus que ele tanto ama, que ele tanto anuncia, né? Perfeito. E o catequizando tem que estar ali na comunidade. Ele precisa frequentar as missas com o seu catequista. Enquanto ele está no processo de crescimento na fé e de ouvir a palavra e de ser catequizado, ele precisa estar acompanhado pelo seu catequista. E o catequista precisa ir mostrando para ele onde é que Deus o quer. Né? Nesse mês das vocações, nós temos o dever de mostrar a ele e instigar o catequizando a descobrir qual é a sua missão. Se é a missão de pai, se é a missão de padre, né? Sacerdote, presbítero, se é a missão de religioso, religiosa, se é a sua missão ser catequista ou participar das pastorais que existem na igreja, né? Então, essa é a missão do catequista, mas ele só vai fazer isso com o catequizando inserido dentro da comunidade. Na escola, o medo é justamente esse, porque a escola não é uma comunidade. A escola é um local onde se vai e é transitório demais, né? Você vai ali, seus amiguinhos estão ali, tá? E você tem uma afinidade com um, afinidade com o outro. Daqui a pouco você mudou para outra série, você estava numa escola, você foi transferido para outra, e aí, de repente, já não tem mais ninguém aqui, né? O perigo de se fazer catequese isolado é esse, é você depois olhar para um lado, olhar para o outro e falar assim, nossa, estou passando a maior dificuldade na minha vida e eu não tenho com quem conversar. Eu não tenho um irmão na fé para partilhar, sabe? Eu não vejo o irmão que sofre dentro da minha comunidade, que está do meu lado. E a catequese tem que fazer isso, sabe? Ela tem que levar o catequizando a se reconhecer parte da comunidade igreja. Né? Olha que bonito. Perfeito. Excelente, excelente. Uma coisa que o Dom Paulo César falava, né? Que a fé ela nos insere numa grande família, né? E sim, é exatamente isso que você faz ali naquela catequese, né? Principalmente com os adultos. Então eu acredito que deva ter pessoas das mais diversas realidades, com os mais diversos problemas,
com as mais diversas necessidades, né? Um quer fazer porque quer casar, o outro quer fazer porque quer batizar, o outro está vindo de um braço evangélico, quer entrar no seio da Igreja Católica, de fato quer conhecer. Então, são várias realidades, que também tem realidades dentro de casa e tudo mais. Através dessa jornada catequética que você promove, acredito que você já deva ter visto vários testemunhos, já deva ter presenciado várias mudanças de vida, e inclusive pessoas que se inspiraram e talvez quiseram de fato seguir a vida numa pastoral, se dedicando à igreja, ou talvez mesmo porque tem lutado com a conversão de um familiar ou de um filho. Como que tem sido essa jornada e quais histórias que você poderia nos contar a respeito disso? Olha, são muitas histórias bonitas, né? Nossa, como é bonito. Eu queria só... eu tive uma catequizanda que ela veio da igreja evangélica. Ela veio para a catequese porque o rapaz que ela namorava não, ele já estava vivendo maritalmente. Ele era católico e ele disse a ela que para se casar com ela tinha que ser da igreja católica, né? E ela foi para a catequese. E o primeiro dia que ela foi para a catequese não foi muito ungido o encontro, não sei, né, na concepção dela. E ela disse assim, eu vou hoje porque meu marido, a pessoa que eu vivo com ela está me instigando demais, eu vou lá conhecer, né? E se eu não me engano, ela era da presbiteriana. E foi. E no outro, ela falou assim, não, eu vou lá de novo, né? Vou dar outra oportunidade. E no outro dia, Deus encontrou com ela, né? E aí ela foi contar a história para nós, né? De quanto ela se encantou com Jesus, de que o Jesus que apresentavam para ela lá na Assembleia de Deus, da Igreja Católica, né? Era tão desfigurado, era tão feio, né? Era a Babilônia, nós somos a Babilônia, né? Nós somos a confusão, O nós Papa é o somos anticristo. o anticristo, isso tudo, e ela Quem foi... fundou a igreja foi Constantino. Nossa, tudo isso, e é aí uns ela foi papos furados olhando, do céu. amando os nossos encontros sobre Nossa Senhora. Ela olhava e falava assim, nossa, que linda que é essa mulher, né? E aí, no processo, a gente vai fazendo a pessoa entender, e foi assim com ela, de que ela não precisa apressar para o sacramento, que ela precisa, que o sacramento é uma consequência do amor que ela já adquiriu a Jesus. E assim foi com ela. E aí ela fez a catequese e passou pelo processo. Assim que a gente viu que ela estava preparada para receber os sacramentos, ela recebeu os sacramentos. Isso foi 2 anos e meio de catequese, né? Sem pressa. E aí ela estava grávida também, ela ficou grávida durante o processo, né? E foi uma história muito linda, essa história dessa irmãzinha que veio, né? Eu tive outra catequizana, já uma senhora, eu acho que ela tinha uns 54 anos, e ela, na catequese, durante o processo de catequese, a filha dela teve um derrame, né? E a filha dela ficou impossibilitada de andar. Nossa. E toda vez que a gente tinha catequese e que ela não podia ir, ela mandava uma mensagem: hoje eu estou com a minha filha, cuidando dela, porque não tem ninguém para cuidar dela hoje. E a gente ia entendendo e amando ela e vendo nesse processo dela estar com a filha dela, muita presença de Deus e muita catequese, né? E aí, quando ela vinha à catequese, ela sempre dizia para nós assim: olha, tá muito difícil, mas Deus é muito maior. Deus é muito mais bonito do que o que eu estou vivendo, né? E Ele é a minha base, Ele é que me auxilia, né? E ela demorou mais ainda no processo de catequese, porque ela mesma, vivia um relacionamento com uma pessoa também, e não eram casados, e ela teve que passar por esse processo de olhar e ver assim, olha, o que é mais importante para mim? Porque o marido não queria casar de jeito nenhum. O marido não, a pessoa com ela vivia, né? Ele não queria casar de jeito nenhum. E aí ela fazia esse discernimento e fala assim, olha, eu vou cuidar dele,
a partir de hoje, porque ele já está de idade e eu não posso abandoná-lo. Mas maritalmente eu não vivo com ele mais não, né? E eu quero viver para Jesus, em Jesus. O reconhecimento, sabe, de que se fosse hoje a história dela com aquela pessoa e ela conhecesse Jesus, ela não teria cometido o pecado da infidelidade a Deus através desse relacionamento sem Deus nele, né? Foi muito bonito. Eu tive catequizanos que eram espíritas, que chegaram na igreja católica assim muito destruídos, né? Com a questão espiritual dela muito abalada. Aí nós tivemos que trabalhar esse Jesus que acolhe, esse Jesus que ama, esse Jesus que perdoa, apesar da gente ter feito um trajeto muito longe dele, né? Na religião espírita. E não era batizada. E aí nós fizemos o processo todo de catequese dela, e quando chegou na vigília pascal e ela foi batizar, era choro o tempo todo. E ela disse para mim depois do batismo dela. E eu, como catequista, chorando lá atrás também, né? Porque a gente vê assim, olha a questão espiritual. Você vê o céu se abrir para aquela pessoa, sabe? Ela que andava nas trevas, viu uma grande luz. E agora ela é filha de Deus. O céu se abriu para aquela pessoa e você fez parte desse processo, né? Você foi instrumento de Deus para que aquela pessoa, naquele momento, estivesse se tornando, saindo da condição de criatura para filho de Deus. Isso é grandioso. Isso é lindo demais, né? Eu tive alguns catequizanos que viviam só maritalmente. E quando acontece o casamento deles, sabe aquela casa assim que estava toda suja, toda desarrumada? Você olha na celebração do casamento deles, você olha assim o céu descendo naquela casa e limpando tudo, organizando aquela casa inteira, sabe? E aquela casa sendo consagrada a Deus. E aquela união dos dois, sabendo o que estão fazendo, sabe? Se encontrando com Jesus. Isso não tem quem paga. Não tem nada que paga isso para um catequista. Ser esse instrumento de Deus, sabe? E então a gente, quando entende essa dimensão espiritual dos sacramentos, desse encontro pessoal de cada catequizando com Jesus, isso se torna muito diferente. A vida se torna diferente. Eu tenho vários catequizandos nossos, adultos, que estão inseridos muito na vida da igreja, em especial os casais que, após se encontrarem com Jesus e fazerem esse processo de conversão, que muitos deles são católicos, né? Ouvem a palavra nas missas, só não comungam, mas eles sentem essa necessidade, sabe? Está incompleto. E aí, quando eles entram na igreja, se encontram com esse Cristo, através do testemunho do catequista, através da evangelização que é realizada, e eles se casam, e aí eles trabalham na paróquia assim, de uma forma tão bonita, tão alegre, que eu tenho uma catequizana que o marido dela, né, ele passou por um processo, ele tem uma enfermidade, até hoje. Ele sofre dores constantes, ele não pode estar trabalhando muito, ele vive do INSS, às vezes o INSS bloqueia o salário, mas eles estão firmes, sabe? Eles não faltam atividades, eles são do encontro de casais, são encontreiros, participam da pastoral familiar, e sempre em atividade na nossa comunidade. É encantador, sabe? Essas experiências de vida que vai nos animando, que vai nos fortalecendo cada dia mais. E a gente vai sendo melhor dentro da casa da gente. A gente vai... Quando eu chego em casa, igual a gente está contando agora, essas experiências de vida
que eu conto em casa para os meus filhos, para minha esposa, faz a gente se unir mais, faz a gente ser mais família, faz a gente se amar mais, né? E isso é importantíssimo. E são famílias que rezam, viu? São famílias que se converteram, são famílias que rezam, né? Tiram um tempo para os seus filhos, né? Para orar com eles, estão sempre presentes, são famílias mesmo. São histórias, assim, maravilhosas que a gente tem dentro da catequese. A minha história com a catequese é uma história muito linda, agora eu vou contar a minha, tá bom? Vai lá, claro. Eu, como eu te disse, 14 anos, eu já era coordenador de grupo jovem, aí cresci aí, quando você fica mais velho um pouquinho, aí você fala assim, a minha fase de jovem cristão tá finalizando, agora eu vou pegar a minha fase de adulto cristão, né? E aí eu fui para a catequese. E durante uns 16, 17 anos, durante o grupo jovem, eu já dava catequese. E aí nós saímos em campo para poder chamar mais gente para o grupo de jovem, nem era para catequese, era para o grupo de jovem. E nisso eu encontrei uma moça bela, belíssima, né? E eu já convivia com essa pessoa belíssima há muito tempo. E aí eu convidei ela para ir, junto com as amigas que estavam juntos, para ir para o grupo de jovem. E ela aceitou o convite. Ela é de família, a mãe é evangélica, né? E ela aceitou ir para o grupo de jovem. E lá Deus fez a gente se olhar com um olhar diferente. Ela era batizada, mas ela não tinha catequese, não tinha primeira Eucaristia, não tinha crisma. E eu falei para ela, aí no dia de Nossa Senhora Aparecida, numa festa, eu tinha uma namorada, terminei com a namorada, porque eu já estava olhando para essa pessoa com um olhar diferente. Deus planejando aí, ó, articulando. Deus articulando, né? Cuidando de nós, né? Eu sempre digo isso, cuidando de nós. E aí eu disse para ela, olha, no dia de Nossa Senhora Aparecida... A sua filha tá falando aqui, ó, papai ligeiro, viu? E aí eu olhei para ela e falei assim, é essa pessoa, né? E no dia de Nossa Senhora eu falei assim, é hoje. Aí passei a mão pelo ombro dela, eu falei, se ela aceitar é porque o negócio vai continuar. Tá valendo. Tá valendo. E ela não tirou, e aí nós começamos nosso namoro. E ela falou, olha, eu não tenho sacramento, só tenho batismo. Eu falei assim, então vamos para a catequese. Quem vai ser seu catequista? Aí foi para uma turma de catequese também, não dei catequese para ela em casa, né? Fui para uma turma de catequese, ali fui anunciando Jesus para ela. E aí ela fez a primeira Eucaristia, né? E depois que ela fez a primeira Eucaristia, nós namoramos durante 7 anos e sempre vivendo dentro da igreja, né? Aí nós namoramos 7 anos, aí casamos, né? Então, a história com a catequese tem esse encontro na minha vida também, né? A minha esposa evangelizada e a gente recebendo o sacramento do matrimônio junto. Então, a catequese faz muito parte da minha vida. Os meus filhos foram catequizados em casa por mim e muitos deles foram catequizados lá na igreja por mim também, né? Então, além de evangelizar em casa, né, na igreja também servir de instrumento para a vida cristã deles, né, para fortalecê-los na fé cada dia mais. Então, a minha vida e a vida da catequese está muito entrelaçada, né? Não tem como separar. Maravilha, excelente, excelente. Pois é, ô Isabela, é engraçado que eu também tive uma história um pouco parecida com o do seu pai, mas o meu só um pouquinho diferente. A minha esposa, ela era catequista também, junto com o Cláudio lá na paróquia. E eu a conheci porque eu fui cantar no retiro deles. E aí eu cantando lá no retiro, ela olhou para ela, eu olhei para mim, a gente sabia o que a gente não queria, né? E aí acabou que a gente se encontrou e estamos aí, graças a Deus, juntos. Né? Você cantou e encantou, né? Aí pronto, aí, viu lá? Mirei em um, acertei no outro. E Deus providenciando. Né? Mas é muito legal, porque
a gente está lá servindo, é a prova de que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Isso é Isso mesmo. excelente. Excelente. Isso Bom, mesmo. vou Eu aproveitar sempre esse momento falei aqui. isso. Eu teve um período da minha vida, da minha adolescência, que eu olhei para Deus e tudo que pobre é mais difícil, né? Oxi. Mas Deus está no comando de tudo, né? Digamos Não que é eu sei uma ou não é duas coisas sobre isso. Não é vitimismo, não, viu? Não é vitimismo, Não, é não. verdade, é É verdade. realidade, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, Senhor, vamos fazer uma coisa, um trato? Eu vou cuidar das suas coisas e o Senhor vai cuidar das minhas. E aí, nesse trato, a gente vem e ele vem cuidando muito bem das coisas. Ele cuida muito mais né, de cada um de nós. Tem dado certo, né? Nossa, só tem dado certo. Tem dado A única parte que atrapalha é a minha. Às vezes a gente quer se meter nos negócios dele e não está dando certo. Né? Mas é isso aqui, vou aproveitar essa pausa aqui, vou mandar uns recadinhos do coração. A Gabriela Honorato falou que você é um exemplo de vida e que ela te ama. Ô, filha, também te amo. Juscelia falando assim, o meu padrinho amado, que alegria te ter por aqui. Deus foi muito generoso em permitir que os nossos caminhos se cruzassem. A minha família te ama e ama a sua família. São os nossos exemplos de fé e família. Maravilha. Vou chorar, Ju, desse jeito. Pois é. A Isabela deu uma contribuição aqui também, falando que a unidade da igreja é muito bela para ser ignorada. Muito interessante esse resgate feito pela catequese e pelos catequistas, né? Ô, filho, o Cláudio falou assim, né? Muito estudiosa, viu? Ela é, né? Muita palavra. Olha aí, já vai pegar um legado já, ó, da família. Muito, maravilha. Muito. Isso aí, ó. O Cláudio deu uma contribuição aqui também, falando que grande parte dos adultos que iniciam a catequese, cerca de 80%, chegam com a intenção de ser padrinhos, receber o sacramento do matrimônio ou simplesmente finalizar algo que ficou pendente. No entanto, graças a Deus, a visão vai se transformando ao longo dos encontros e ao longo do ano. Maravilha. Que bom, né? Que bom. Esse mesmo, Cláudio. Isso, graças a Deus, né? Graças a Deus ao trabalho do catequista, né? A Patrícia deixou uma boa noite aqui para nós. E o nosso fundador deixou uma pergunta. Sim. Qual a maior brecha que o senhor encontra na formação catequética atualmente? Olha, a maior dificuldade na formação é levar os catequistas para a formação. Porque formadores, a nossa arquidiocese tem muitos formadores bons, sabe? Pessoas boas mesmo, melhores que eu, né? Mas o catequista, ele se conscientizar de que ele precisa ser formado, que o que ele tem é insuficiente para dar catequese e que ele precisa se aprimorar sempre. A linguagem da catequese, ela está sempre... tem que se atualizar, né? Uma das dificuldades maiores dos catequistas de mais idade, mais tempo, digo a minha e de alguns outros, é justamente esse lidar com a internet. Esse saber montar uma catequese ilustrativa, sabe? Então, a gente se perde um pouco nisso quando se fala de linguagem com os jovens, né? Mas nós somos uma geração muito esforçada, viu? A gente vai... pega uma coisinha daqui, um filho ou uma filha dá uma força aqui e a gente vai fazendo isso acontecer. Mas a maior dificuldade na formação é justamente essa. Agora, nós temos uma dificuldade muito grande hoje na iniciação à vida cristã, né? São os nossos sacerdotes. Muitos deles não aceitam que a iniciação à vida cristã comece. Como é algo novo dentro da igreja, eles ainda não conhecem, isso está dificultando um pouco mais aquele documento de Aparecida, né? O que pede que a iniciação à vida cristã seja posta em prática, ele aconteça. Mas hoje a CNBB está muito preocupada que a iniciação à cristã aconteça. Então, ela tem feito formações com os nossos seminaristas, ela tem feito formações com os padres, né? No Brasil inteiro, né? Para que todos possam conhecer um pouco e possa se abrir a iniciação à vida cristã, que é um processo que nós já vivemos há mais de 10 anos na nossa paróquia, imperfeito ainda, viu?
como é um processo antigo, abandonado, nós estamos retomando e ele tem algumas dificuldades da gente aplicar ele ainda. Mas nós aqui na nossa paróquia nós já temos muitos frutos, sabe? Muitos catequizandos adultos envolvidos nas pastorais, nos ministérios. Então, ele dá muitos frutos, e frutos bons para a igreja, sabe? Não é aquele de que eu fiz esse período de catequese e vou embora, e depois eu volto, ou não volto mais. Então, essa é uma das nossas dificuldades, né? Mas com a graça de Deus e com a mão da igreja aí, com os nossos bispos da CNBB, que estão fazendo um excelente trabalho, a comissão catequética, fazendo com que eles sejam conhecidos, né? E a formação e a informação vai abrindo caminhos, né? Então, eu acredito que a gente está no caminho certo e que essas dificuldades vão passar. E que os catequistas orem por nós, viu? Para que os catequistas entendam que são formadores, né, de cristãos, novos missionários, e que a gente precisa estar se atualizando o tempo todo. Precisa estar aprendendo o tempo todo. Amém. Amém. A Isabela deixou aqui, ó, por mais católicos ligeiros. Concorda, Isabela? Tem uns católicos aí que são lentos, menino. Nem te conto, viu? Patrícia Molina, são as coisas de Deus. E o Abílio falou aqui, a catequese reúne corações. A nossa história também nasceu na catequese. Aí o Cláudio falou, ó, preciso conhecer o João melhor, viu? Aí, ó, já vai estreitar os laços aí, viu? Isso, o pessoal lá no curso falava assim, cadê aquele rapaz que pergunta todo dia? Porque eu pergunto mesmo, eu interrogo, se deu alguma coisa assim, um tilt, porque eu já tenho uma vida de catequese de muito tempo, e eu estudo muito, sabe? E eu fiz teologia, então eu não sei tudo, não. E sei que não vou saber tudo. Mas eu já sei um bocado de coisa também. Mas eu também já sei um bocado de coisa também, né? E aí, quando choca um pouquinho com aquilo que eu conheço, eu levanto a mão e falo assim, opa, me explica de novo isso aí, porque o que eu sei disso aí não é o que você está falando, não. Diz aí de novo, né? Então, eu sou o rapaz perguntador, viu, Cláudio? Mas o nosso moderador aqui da comunidade Católica Fidelidade da Cruz colocou assim, ou educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus Cristo e convidando-as para o seu segmento, ou não cumprimos a nossa missão evangelizadora. Verdade demais. Né? Documento de Aparecida. Exatamente. Uma grande verdade. É por isso que a gente precisa estar se atualizando. A catequese aqui em Brasília, ela é assim, a nossa coordenação, a CAC, ela é muito eficaz, eficiente no que ela faz, sabe? Saiu um documento, ela pega esse documento, faz encontros para nos mostrar o que é esse documento, o que esse documento está dizendo, mas só não se atualiza quem não quer, só não estuda quem não quer, só não faz formação quem não quer. É porque, infelizmente, a gente tem catequistas excelentes, catequistas bons e catequistas medíocres, né? Mas Deus é quem conduz o processo inteiro, né? Até na vida dos catequistas que são mais trabalhosos, Deus age, a gente acredita, assim. Graças a Deus, graças a Deus. Essa é a dificuldade mesmo, como diz a Patrícia, né? E sim, Patrícia, sou eu mesmo, viu? A Patrícia perguntou se eu sou marido da Camila e irmã da Aline. Sou eu mesmo. Se eu tô te devendo, pago quanto puder, viu? Achou já, hein? Achou, já sabe onde te encontrar. É isso aí. Bom, pode não parecer, mas já estamos há mais de 1 hora conversando. Olha que maravilha, como o papo rendeu, hein? Que coisa boa. Eu sou bom de conversa, viu? Que bom, graças a Deus. É assim você que a gente também, gosta. E deu certo, né? Pronto. De repente rola até uma parte 2 mais para frente, ó. Que maravilha. Eu como catequista na minha comunidade, eu conheço minha comunidade quase toda. Então, eu saio, a esposa fala assim, amor, vai ali comprar um pão para nós lancharmos. Já sabe que aquele pão vai chegar para o jantar, né? Então, eu parei, converso, dou atenção. E a gente precisa dar atenção. Hoje o ser humano é muito carente de atenção. É verdade. Ele quer contar uma história que ninguém quis ouvir para você.
E como você é catequista na comunidade, e com o amor de Jesus, você para e ouve aquela história. E não Às custa vezes nada, né? não custa nada, é amor. Né? É amor. Ouvir o outro é um gesto de caridade, um gesto de amor. Né? Então, É verdade. A Juscelia, mais uma Bíblia aí, a Juscelia estava na nossa comunidade e dava catequese conosco, né? E aí o Abílio entrou na história e ele se É o conheceu. besta, é o besta. Olha o ligeiro aí, ó, Isabela. Olha o ligeiro aí. E tem coisas gratificantes na vida da gente como catequista. Eu tenho alguns colegas, alguns amigos, todos os meus amigos, eles são frutos da igreja. Eu não tenho nenhum grande amigo que eu digo assim, olha, esse é meu grande amigo, que ele foi encontrado lá fora. Eles foram todos encontrados na igreja, né? É verdade. E tem alguns amigos que falam bem assim, nossa, João, eu nunca tive a pretensão de casar na minha vida. Nunca. Né? Devido às experiências de casamentos que eles presenciaram, aí ele olha assim, mas porque eu vi a sua casa, a sua família, eu me casei, viu? Nossa, acontece demais, né? Então a gente precisa ser instrumento de salvação na vida do outro, né? Porque tem gente que diz, olha, casamento não presta. Ser catequista não presta porque a gente precisa dar exemplo. Gente, mas o mundo precisa de exemplos bons. E o cristão, ele assume esse exemplo bom. Nós somos corresponsáveis pela salvação do outro. E a nossa salvação só vai acontecer se a do outro acontecer também. Né? Passa pelo outro a nossa salvação. Né? Passa pela partilha daquilo que nós temos e daquilo que nós somos. Tem gente na igreja que quando parte para o bolso, a catequese dele não acontece de jeito nenhum. Né? Eu digo que todos nós somos responsáveis pela catequese. Mas a gente precisa partilhar tudo. O nosso bom exemplo é Cristo, né? E Cristo dentro do contexto das comunidades primitivas, onde todos tinham tudo e não faltava para ninguém, né? Eu vi uma mensagem esses dias na televisão de que vai faltar comida e que o mundo vai entrar em colapso, né? Aí você fala assim, rapaz, eu acho que vai faltar comida para um bando de gente aí, mas para os cristãos não vai não, porque a gente vai dividir entre nós vamos plantar junto na roça de um cristão que tem ali, e nós vamos todo mundo colher juntos ali, e vamos comer todo mundo, não vai faltar para nós não, os outros podem faltar, mas para nós não, né? Essa vida de comunidade, um traz uma coisa, um traz outra, e um oferece aquilo que tem, né? Se eu tenho um apartamento a mais, tem o meu irmão passando necessidade, eu não alugo para ele, não. Eu cedo a ele, falo, irmão, pode morar lá um tempo, até você estabilizar a sua vida, né? Até você estabelecer. Então, isso é importante na nossa vida de cristão. Falta bons exemplos, sabe? Para trazer o outro que não crê ainda, ele olhar para a nossa vida como as primeiras comunidades que atraíam, não é porque elas falavam muito de Jesus Cristo, não, mas porque elas viviam, né? E as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, como eles se amam. E esse se amar é que atraía. A catequese passa por isso. Esse se amar, atrair o outro, se preocupar com o outro. O catequista se preocupa com o seu catequizando, o que ele está passando, né? Qual é a realidade dele, né? E o outro catequizando que está ali junto ajuda também aquele irmão que está passando por aquela necessidade. Ou então pelas alegrias, né? Tem festa na casa do outro catequizando, né? Vamos convidar toda a turma de catequese, vamos para lá celebrar com ele aquele momento. Porque tem gente que acha que o cristão só vive no momento das dores, né? Não, nós vemos os momentos de alegria juntos, isso é importantíssimo. É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Isso é catequizar. Com a graça de Deus, amém. Amém. E eu queria deixar aqui o recado do Cláudio. O Cláudio falou, olha, são vidas parecidas com a nossa, estou nos 42 anos de catequese e somos teólogos. Aí, ó. Acho que vocês vão virar amiga, hein? Tá sentindo uma amizade rolando aí, viu? Cláudio, e Camila, né? A Camila, minha esposa, falou aqui, ó, nossa salvação passa pelo outro. Isso é muito perfeito, é verdade. É isso mesmo. A gente fazer igual realmente São Francisco fala, né? A gente evangelizar o tempo todo e, se necessário, usar palavras. Usar palavras. Perfeito isso. Isso mesmo. Esses dias, na nossa comunidade, nós temos uma capela, que é a Capela de Santa Clara. E aí nós fomos, todo dia tinha uma pregação, a Santa Missa e a pregação.
Teve um padre que foi lá e nos ensinou a seguinte coisa, que Santa Clara ela vivia muito mais a pobreza do que São Francisco. Por quê? Porque a ordem de Santa Clara, ela não aceitava, se, por exemplo, eu sou da ordem e meu pai faleceu, tem riquezas, tem bens, aqueles bens que são heranças podem ser utilizados, né? Dentro da comunidade de São Francisco. E na comunidade de Santa Clara, não. Era viver da providência desde a hora que entrou até o dia da Páscoa, né? Da sua própria Páscoa, de se encontrar com Jesus através da morte. Então, eu achei muito lindo isso, sabe? Esse abandono de Santa Clara, riquíssima, uma mulher riquíssima, cheia de glamour, cheia de tudo que a terra, os bens materiais podia dar, e ela se entrega completamente a Deus, abandona tudo, tudo. Até a herança dos pais, né? Olha que vida linda, né? E aí faz a gente refletir, o que eu tenho abandonado? Né? O que eu posso abandonar mais ainda para estar mais perto de Jesus? Né? Amém. Amém. Que episódio, senhoras e senhores, que episódio. Estamos aí nos encaminhando para o final. Vou deixar aqui uns recadinhos. Pessoal, para vocês que estão chegando por aqui agora, que é a primeira vez que está conosco, esse é o nosso podcast Gotas de Fidelidade. Toda semana nós estamos aqui, entendeu? A partir das 8 horas, sempre trazendo um convidado novo, trazendo uma experiência nova, muito próxima, igual a essa daqui. Então, se você gostou desse episódio, interagindo conosco aqui, participando, toda semana a gente traz um tema novo. Esse mês nós estamos falando sobre missão, setembro está chegando, vamos falar sobre Bíblia, né? Então, assim, a gente gostaria muito de estar com vocês, né? Que vocês viessem nos prestigiar mais vezes. Então, acesse o nosso Instagram, fidelidade.dacruz. Nós sempre colocamos as nossas novidades por lá, sempre tem a nossa programação. E se você quiser conhecer a comunidade pessoalmente, venha nos visitar. Toda quinta-feira nós fazemos atendimento de oração para você que precisa de algum conselho, precisa de alguma oração. Na sexta-feira nós temos adoração na nossa casa, né? E todos os domingos, às 11h30 da manhã, nós temos a Santa Missa. Então, venha nos visitar. Aqui está o nosso endereço. O setor de mansões fica próximo da paróquia do Padre Carlos Alexandre, né? A Imaculada. Então, você vai ser sempre muito bem-vindo e você vai se sentir acolhido lá na nossa comunidade. Então, nos visite. Se você estiver passando por lá, a nossa capela sempre está aberta. Então, se você precisar orar, rezar durante o dia, venha nos visitar. Vai ser um prazer receber vocês, tá certo? E aproveitando também, queria deixar um recadinho. Nós estamos promovendo uma ação entre amigos que vai acontecer no dia 13/10, né? Essa ação entre amigos é para nos ajudar na reforma da nossa casa comunitária, né? Que já faz bastante tempo que a gente não dá uma mexida substancial. Então, eu queria que você nos ajudasse nessa ação, adquirindo os nossos bilhetinhos. Estão aqui, ó. Quem quiser, procure a gente, seja no nosso Instagram, pelo privado, ou lá também tem nossos telefones, pode entrar em contato conosco, tá? Nós vamos sortear uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma camiseta da Paz e Bem, que é lindíssima, e um kit devoto, que é um livro, um texto e uma medalha. R$5, pessoal. R$5. Nos ajude, que é em prol da evangelização, em prol da gente continuar fazendo. Se você quiser também nos ajudar com a sua doação, aqui está o nosso Pix. O que você sentir no seu coração, né? Que você possa nos ajudar materialmente. É igual o nosso amigo aqui mesmo falou. Às vezes, mexer no bolso deixa a gente um pouco desconfortável. Mas quando você lembra que ações como essa, como um podcast desse daqui, pode salvar a vida de uma pessoa, pode dar um propósito a uma pessoa que vai estar zapeando aí no Instagram, de repente, ou no YouTube, e de repente encontra o corte leva para um episódio, o episódio leva para a comunidade, e assim a gente resgata vidas, né? A gente consegue chegar mais longe. Então, nos ajude nessa obra de evangelização e esteja junto conosco todas as semanas, acompanhando aqui o nosso podcast e também nas nossas atividades, né? Esse episódio, assim que ele é concluído, ele também vai para as nossas redes de streaming. Então, se você não quer assistir através do YouTube, no Spotify, né, no Deezer, em todos esses braços aí a gente tem esse episódio. Então, procure lá que a gente vai estar junto, tá certo? É isso aí. Recados dados.
Então, vamos encerrar com uma última pergunta, meu caro. O nosso podcast se chama Gota de Fidelidade. E ele é inspirado em uma frase, né, de Madre Teresa de Calcutá, né, de Santa Teresa de Calcutá, que fala assim, que a nossa vida, que o nosso dom é uma gota no oceano. Mas se a gente deixar de dar essa gota, o oceano fica menor, né? Tomando isso como base, qual seria hoje a sua gota de fidelidade? Olha, a minha gota de fidelidade hoje seria: vem ser catequista conosco, vem ver a alegria desse ministério, venha servir a Jesus sendo catequista, evangelizando. É um serviço da igreja que, às vezes, é árduo, mas é muito bonito, muito belo, viu? É como eu disse, quando você vê a vida de uma pessoa sendo transformada, né? E Deus entrando e salvando uma família, salvando uma pessoa através da catequese, isso nos torna pessoas melhores, né? E vem ser catequista conosco, é um ministério lindo, de muita responsabilidade, mas que santifica, viu? Se você está atrás de santidade, vem para a catequese, para nós nos santificarmos juntos e fazermos da igreja uma igreja mais santa, né? Uma igreja mais santa. Amém. Amém. Eita, o coração chega e ficou quentinho, né, pessoal? A gente acaba, todo encontro desse aqui que a gente acaba com um aprendizado, levando para a vida, e assim, é uma coisa que estimula mesmo a gente repensa a nossa caminhada como cristão, né? A catequese, né, é esse convite a voltar para o primeiro amor, a voltar ali para o ventre da mãe, onde a gente viveu as primeiras experiências, onde a gente comungou no ventre da nossa mãe, onde a gente encontrou Jesus pela primeira vez, né, que remete ali à passagem ali de Nossa Senhora quando encontra sua prima Isabel, onde, né, São João ali treme no ventre de Isabel, porque recebeu o Espírito Santo através daquela visita. Então é um chamado a encontrar esse primeiro amor, mas também é um chamado a você não viver só de saudade de um tempo que passou, e sim atualizar essa experiência a cada dia. Então, vamos juntos nesse propósito, porque é isso, né? E cada encontro desse aqui é um encontro novo. Então, fique conosco. Volte aí na próxima segunda-feira para nos prestigiar e para prestigiar o próximo convidado que virá, tá certo? E quero convidar você, João, para rezar conosco a oração da Escola de Fidelidade. A gente vai fazer da seguinte forma: você começa, faz a primeira parte, aí eu faço a segunda, e aí você vai fazendo a próxima até a gente encerrar, tá certo? Vamos nessa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode começar, meu irmão. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, desejo permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe, e nossa, e, diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama Teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão, a Tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, e todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Claudinho, queremos você aqui, viu, meu irmão? Vou pedir pro pessoal pegar no seu pé, hein, rapaz. Aí, Cláudio, nem dói, viu? Nem dói, viu? Melhor frase, cara. Nem dói, viu?
Pessoal, a todos vocês que estiveram aqui junto conosco, muito obrigado. Esperamos você aqui na próxima segunda-feira, num novo episódio. E é isso aí. A paz de Cristo e até a próxima. Valeu. Paz de Cristo.